Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje, quinta-feira, dia 21 do mês de outubro, nós vamos dar continuidade na nossa apostila de História e Geografia. Vocês se lembram que na última aula nós estávamos estudando um pouco mais sobre as comunidades tradicionais, nós aprendemos um pouquinho sobre elas no nosso município, estudamos sobre comunidades quilombolas, certo? Então, quem são comunidades tradicionais? São os vazanteiros que vivem à margem do Rio São Francisco, que eles dependem do rio para pescar, para retirar a água e para plantar. Eles plantam as margens, na várzea, na porção de terra que fica próxima do rio. Aprendemos também sobre a comunidade caiçara, que fica à beira do litoral. Aprendemos sobre comunidades quilombolas, aprendemos sobre comunidades indígenas. Agora, nós vamos fazer algumas atividades ainda sobre as comunidades tradicionais. Então, na página 112, nós temos o exercício 5. Observe a imagem. A imagem é essa aqui. A legenda da foto diz: quilombolas da comunidade Coração Valente em ato pela garantia de seus direitos na cidade de Jacareí, São Paulo, no ano de 2020. Então, eles são da comunidade quilombola, eles estavam fazendo uma manifestação, por quê? Lutando pelos seus direitos. Quais direitos que qualquer pessoa de uma comunidade tradicional tem? Ter sua cultura valorizada, respeitada, preservada, viver e trabalhar nas terras onde eles moram, onde eles ocupam, ensinar e aprender nas escolas quilombolas, certo? Então vamos escrever. Então, viver e trabalhar nas terras que ocupam, certo? Na letrinha B, pinte o significado da palavra quilombo. O que significa quilombo? É um local de trabalho forçado dos africanos? É uma comunidade onde viviam apenas indígenas? Ou é uma comunidade fortificada por negros que fugiam das fazendas? Com certeza, a terceira frase, né? Essa aqui que nós vamos pintar. Comunidades quilombolas são comunidades fortificadas por negros que fugiam das fazendas. Agora, na próxima página, exercício 6. Cazumbinha é uma menina que vive na comunidade quilombola de Rio das Rãs, na Bahia. Nessa comunidade, a Casa da Farinha é o ponto de encontro dos moradores, um lugar que pertence a todos. De noite, depois de muito trabalho, todos se reúnem lá na Casa da Farinha. Uns se ocupam da prensa, outros do forno, outros de moer a mandioca. Mas Cazumbinha logo se entretém com as conversas do povo do lugar. Está todo mundo ali, naquele momento, a contar histórias. Cazumbinha e seu irmão ficam ali ouvindo. Então, esse lugar aqui é conhecido como Casa da Farinha. Por que é a Casa da Farinha? É o lugar onde eles transformam a mandioca em farinha de mandioca. Lá tem a prensa, para prensar a mandioca, tem o forno, né? Muito bem. Tem a parte, o que moe o instrumento, a ferramenta que moe a mandioca, o moedor, né? Então, tem aqui, essa senhora está descascando, essa aqui também, né? E eles aproveitam esse momento de trabalho entre os membros da comunidade também para conversar, para trocar experiências, né? Observem que as crianças também participam, né? Eles ficam ali ouvindo as histórias dos mais velhos. Então, a Casa da Farinha, ela serve
além de ser um local onde se fabrica farinha de mandioca, um local para se reunirem, né, e conversarem. Letra A, que atividades os moradores da comunidade quilombola do Rio das Rãs realizam na Casa da Farinha. O que eles fazem na Casa da Farinha? Eles preparam a farinha da mandioca, mas eles também conversam e contam histórias. Na letra B, em seu município, há locais públicos onde os moradores se encontram? Sim, nas praças principalmente, né? Praça de eventos, Praça 23 de Outubro, pracinhas ali do Parque União, do Esplanada, né? E quando as pessoas se reúnem na praça, o que elas fazem? As crianças brincam, os adultos jogam, né? Eles conversam, eles tomam tereré, eles tomam chimarrão, né? Crianças brincam no parquinho de areia, andam de bicicleta. Naquela parte do skate lá, eles brincam com skate, andam de skate. Então, praticam esporte, andam de bicicleta, skate, brincam no parque de areia, tomam tereré, chimarrão e conversam. Agora na número 7, observe essa imagem aqui. Essa idosa é de uma comunidade quilombola. Então, idosa quilombola e crianças brincam em comunidade no município de Lençóis, na Bahia. Então, eles são de uma comunidade tradicional chamada quilombola, certo? E ela é uma senhora que está brincando com os mais jovens, com as crianças. Qual é a origem das tradições griots? Vocês se lembram o que são os griots? São contadores de história nas comunidades quilombolas. E os quilombolas são descendentes de quem? Dos africanos. Então, a origem das tradições dos contadores de histórias, dos griots, é a origem o quê? Africana, muito bem. Na letra B, diz que os griots são os guardiões das tradições. De que forma eles transmitem o conhecimento? Contando histórias, cantando músicas, né? Dessa forma, eles estão cultivando as tradições de seu povo. Então, eles transmitem o conhecimento de forma oral, né? Contando histórias, mostrando, apresentando músicas, certo? E eles contam aos mais jovens as tradições de seu povo. Na letra C, por que a transmissão desse conhecimento é importante para as futuras gerações quilombolas? Por quê? Para manter a tradição, a cultura viva. Então, porque mantém as tradições vivas e os mais velhos garantem que os mais novos aprendam sobre a história do seu povo. Na letra D, na sua casa, quem conta histórias de família? O vovô, a vovó, o papai, a mamãe. Daí você escreva aqui. Agora, na página 115, nós vamos estudar sobre comunidades tradicionais indígenas, certo? Na pesquisa que foi como tarefa para vocês essa semana, onde a prof pediu para vocês pesquisarem sobre os índios guaranis, nós aprendemos que a palavra guarani significa guerreiro. Muito bem. Então, nós vamos ver aqui, ó, o mapa do Brasil. Aqui nós temos a foto do povo Tupinambá, no estado do Pará. Aqui, povo Enavenê-Nauê, no estado de Mato Grosso. Aqui, povo Guarani, no estado de São Paulo. E aqui, o povo Pataxó, no estado da Bahia, certo? Então, nós vemos que em cada estado tem a quantidade de povos indígenas que residem
nesse estado. Por exemplo, Rio Grande do Sul tem 4 povos, Santa Catarina 5, Paraná 5, São Paulo 7, Mato Grosso do Sul, nosso estado 9, Rio de Janeiro 2, Espírito Santo 3, Minas Gerais 8, Goiás 4, Mato Grosso 40, Rondônia 28, Acre 12, Tocantins 10, Bahia 13, Sergipe 1, Alagoas 8, Pernambuco 12, Paraíba 1, Rio Grande do Norte 2, Ceará 8, Maranhão 10, Pará 36, Amazonas 62, Roraima 9 e Amapá 5, certo? E o que essas imagens têm em comum e de diferente? Em comum, mostram povos indígenas, mas cada um tem suas características, como a maneira de se vestir e a localização onde eles moram, né? O que mais chamou a sua atenção nessa imagem aqui de abertura desse módulo? Observe as características aqui do cocar, pintura, aqui, aqui, aqui. E no nosso estado, quantos povos indígenas tem? 9, certo? Qual é o estado que tem mais povos indígenas? Amazonas, com 62. E os estados que tem menos são Piauí tem 1, Sergipe tem 1, Paraíba tem 1 e Rio de Janeiro com 2, né? E Rio Grande do Norte também com 2. Os demais têm mais do que essa quantidade, né? Então, no nosso estado tem 9 e o estado que tem mais povos indígenas é o estado do Amazonas com 62, certo? Essa aqui, essa fonte é de Daniel Munduruku, Coisas de Índio, e foi publicado no ano de 2019 e faz parte do livro da página 12. Virando a página 116, conhecendo alguns povos indígenas. Nós vamos conhecer os pataxós. Vamos lá. Como você já pôde perceber no mapa, há povos indígenas espalhados por todo o Brasil. Você já sabe que eles também são comunidades tradicionais, por isso têm direito às terras que ocupam e à preservação de sua cultura, certo? Cada povo busca preservar o modo de vida que herdou dos seus ancestrais, porque é passado de geração em geração, suas tradições, sua forma de se organizar, de aprender e ensinar a transição para a vida adulta. Também aprendem sobre o casamento, sobre a alimentação, sobre as vestimentas, suas pinturas corporais, danças, rituais e também suas moradias, né? Então, essa forma aqui de se vestir, de se pintar, isso é a forma característica dos povos pataxós, essa aqui em Porto Seguro, na Bahia, estado da Bahia. Vocês já estudaram sobre as moradias indígenas, certo? A maioria dos povos indígenas vivem em aldeias. Elas são um conjunto de moradias. Cada povo tem a própria forma de organizar as aldeias, de acordo com suas necessidades, de acordo com a sua cultura e do local onde vivem, certo? Então, aqui, pataxós. Agora, nós vamos estudar sobre os Yanomami. Os Yanomami estão principalmente em áreas da floresta amazônica, certo? Então, eles são um dos 62 povos que habitam a região amazônica, certo? Então, lá onde eles vivem, só se chega a pé ou de barco.
Elas são formadas por grandes moradias, as aldeias Yanomamis, em que vivem todos os habitantes. São construídas com madeira e folha de palmeira. Esse povo é defensor da floresta contra as pessoas que querem derrubar árvores e poluir os rios em busca de ouro. Olhem só, eles têm essa preocupação. Então, se eles dependem da floresta, eles dependem da natureza, eles são contra quem derruba árvores. Eles são contra quem polui rio para buscar ouro, né? Conheça algumas palavras no idioma Yanomami. Aweri, que significa obrigada, obrigado. Ian, casa. E Hiro, menino. Aqui nós temos uma vista aérea de moradia Yanomami em Barcelos, no Amazonas. Como que se chega até esse lugar? A pé ou de barco, certo? Aqui nós estamos vendo o interior de uma moradia Yanomami em Barcelos, no Amazonas. Lembram-se que nós acabamos de ler que a aldeia dessa tribo são formadas por grandes moradias onde vivem todos os habitantes? Olha aqui como que é a distribuição das redes que eles utilizam para dormir. Então, eles usam uma grande moradia para todos os habitantes morarem naquele lugar. Agora, nós vamos conhecer um pouquinho sobre os Pataxó. Os Pataxós localizam-se principalmente na Bahia e em Minas Gerais. Elas são formadas, as aldeias Pataxós, por pequenas casas. Olha só, já são diferentes. E as casas são de um cômodo, com paredes de barro e cobertura de palha, em que vive cada família. Então, aqui cada família tem a sua casinha, né? Em algumas aldeias, as casas são feitas de tijolos. Esses indígenas se esforçam para manter sua língua viva, o Pachorrã. Conheça algumas palavras no idioma desse povo. Então, aqui são moradias Pataxós em Porto Seguro, na Bahia. Kijeme, casa. Tchauam, criança. E aqui as aldeias Pataxós na Bahia, onde elas estão espalhadas, né? Pequi, aldeia Tiba, Carri, Tauá, Craveiro, Água Belas, aldeia Nova, Corumbauzinho, aldeia Xandó, Barra Velha, Bugigão, aldeia Pé do Monte, aldeia Trevo do Parque, Guaxuma, Boca da Mata, Meio da Mata, Campo do Boi, aldeia Imbiriba, aldeia Velha, aldeia Jureana, Nova Coroa, aldeia Aroeira, certo? Então, todas essas figuras com essa cor vermelha representam a aldeia. E os pontinhos pretos são cidades. Como que nós sabemos disso? Por causa da legenda. Na legenda é apresentado que a imagenzinha de vermelho significa aldeia e os pontinhos pretos são cidades. Então, onde estão espalhadas essas aldeias Pataxós? Em qual estado? No estado da Bahia. Muito bem.